Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo a gente aqui no Manual do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto. O meu convidado de hoje é especial porque ele é meu amigo de faculdade, estudou comigo e tem um trabalho super interessante sobre um tema que está super em alta. E eu acho que tem pouca gente falando sobre isso ainda. Daniel, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, bem-vindo ao Papo Reto. Queria começar com a pergunta: quem é o Daniel e o que você faz? Obrigado, Pedro. É um prazer, estar aqui no Manual do Brasil, contar com você. A gente foi colega de faculdade, né? Se conhecemos lá na FGV e hoje eu sou CEO da SMAC, tá? A SMAC é uma empresa de cibersegurança. A gente tem um software que faz detecção e resposta à ameaça de ataques de hackers e ransomware e tudo isso. Enfim, minha formação é jurídica, tenho mestrado em regulação, então, enfim, já tenho uma bagagenzinha aí de mercado nesse sentido. Ô, Daniel, eu achei legal que quando a gente começou e pensou em falar, né, fazer esse papo reto, é um tema que pouca gente sabe, eu acho, e que a gente está cada vez mais inserido nisso, né? Cada vez mais a gente está, sei lá, refém de rede social, refém do mundo digital, né? A gente não consegue mais viver sem isso. A pandemia trouxe para nós ainda mais essa experiência. Até me lembro que no meio da pandemia o Zoom explodiu aí de sucesso e teve uma notícia de que se estavam invadindo as reuniões do Zoom, né? E explica para a gente um pouquinho o que é o ransomware, né? E se é só isso que existe de segurança para nós ou se tem outras formas de você ser hackeado e sequestrado, vamos dizer assim, digitalmente. Legal, você citou até o caso aí do Zoom, e o Zoom teve um problema de vazamento de dados lá atrás, no começo da pandemia. Acho que foi esse caso aí que você está querendo lembrar. Cara, o ransomware, existem várias formas de ataques de hackers, né? O ransomware é um deles, tá? Talvez seja o mais famoso, porque é o que tem acontecido, está aparecendo mais na mídia, né? O ransomware, no fundo, ele é um sequestro de dados, né? O hacker, ele entra na infraestrutura de uma empresa, por exemplo, criptografa os arquivos que estão lá dentro e cobra um resgate para isso, tá? E aí ele entra de várias formas, tá? Normalmente ele entra ou por um ataque de phishing, né, que utilizando uma uma engenharia social, né, para você fazer esse ataque. Então, por exemplo, ele te manda um e-mail e aí você clica no link que está naquele e-mail, mas é um e-mail muito parecido com o que você está acostumado a receber. Aí você clica nele, sei lá, um e-mail baseado que é do Google, por exemplo. Aí você clica, ele abre o negócio e você já recebe um malware ali dentro. E depois dali o malware começa a se espalhar, né? Faz um negócio que a gente chama aqui de movimento lateral, né? Ele começa a sair de um computador, por exemplo, e ir para outro, depois ir para outro, daí para outro. Ele vai infectando tudo isso de uma forma silenciosa, que você não consegue saber, a não ser que você tenha um software que consiga fazer essa leitura de tudo que está acontecendo, mas normalmente muitas empresas não têm isso. Então ele vai passando como se fosse um vírus mesmo, ele vai passando de um para outro até o momento que ele chega a infectar a empresa inteira e aí criptografa tudo, inclusive backup, inclusive tudo. Então você não consegue, você fica realmente refém, não consegue voltar ao que estava antes. Muitas vezes, muitos casos que aconteceram, o próprio backup estava comprometido, entendeu? Então, a única alternativa para a empresa era pagar o hacker. Não tinha muito o que fazer. E assim, depois que Daniel, ele entra, já era. E, Daniel, para nós, assim, eu que sou um leigo nesse tema, acho que muita gente que está assistindo a gente também, o que seria esse criptografar? Quer dizer, ele entra no computador, isso é perfeito, como se fosse um vírus, e ele vai atingindo vários computadores da empresa em rede, né? Quase que como uma contaminação, literalmente, e aí ele criptografa. O que significa isso e por que é difícil quebrar essa criptografia ou essa fase e, no final, o cara tem que pagar o sujeito que fez isso? A criptografia é como se ele transformasse as informações que estão ali dentro de uma forma organizada, né? Ou não organizada, mas você pensa que você tem, sei lá, uma coisa básica, um arquivo de Excel, um arquivo de Word. Ele criptografa, ele transforma aquilo numa linha de código, entendeu? Você não consegue acessar aquele arquivo, você não sabe o que é, você não entra, ele praticamente você não consegue fazer nada, você fica parado, totalmente travado, ele vira um código. E aí, a única forma de você quebrar isso é você fazer o caminho contrário, né? Que é descriptografar aquele arquivo. Só que isso é muito trabalhoso,
Existem ferramentas que auxiliam nisso, mas é um processo que demora muito tempo. Você pode ficar ali, dependendo do tamanho, do volume de dados que tem ali dentro, você vai demorar anos, meses para você conseguir voltar ao que era antes. Então, assim, não é assim, um negócio muito factível, né? Você tem que trabalhar muito mais na prevenção para isso não acontecer do que na remediação depois que acontece, entendeu? Nos últimos tempos, a gente tem visto também, que você falou, né? Se demora muito para acontecer, muitas vezes a empresa ou quem está sendo sequestrado, né, nesse caso, não tem, custa mais para ela o tempo de recuperação de todos esses dados do que muitas vezes pagar o hacker, né? Eu me lembro aqui de 2 casos que foram noticiados na mídia que talvez tenham sido os primeiros casos que me chamaram a atenção, né, dessa prática moderna de sequestro, que foi de um gasoduto nos Estados Unidos, que quase parou a costa West Coast, né, a costa leste americana, quase parou o fornecimento de gás, e uma empresa brasileira, que é a JBS, que também foi sequestrada, né? E esses 2 casos, eles pagaram os hackers. E como é que se dá esse pagamento? Assim? Porque, obviamente, não é através de uma conta bancária, né? Então tem que ter também um sistema de esconder esse pagamento, e se isso é simples de fazer, como é que acontece isso? Normalmente, e esse caso do oleoduto ficou muito famoso, da JBS também. Normalmente, o que utiliza para pagamento é Bitcoin, né? Ou alguma outra criptomoeda, né? E aí o Bitcoin tem uma peculiaridade que você consegue, pelo menos, saber o rastro das transações, entendeu? Mas você, às vezes, não consegue saber quem está por trás de uma wallet que recebe aquele dinheiro. Então, os hackers, normalmente, o que eles fazem é eles pedem Bitcoin, porque é a moeda mais transacionada e tudo isso, mas aí depois ele converte isso para uma moeda que não tem rastro. Por exemplo, a Monero. Monero é uma moeda, uma cripto que você não tem o rastro, e aí você não sabe para onde foi aquela moeda. Então, normalmente, assim, eles utilizam essa criptomoeda, o Bitcoin, que é o mais aceito como forma de pagamento, mas depois ele converte aquilo numa moeda não rastreável, entendeu? Normalmente é isso que acontece. E aí tem uma peculiaridade que é legal, nesse caso, se não me engano, foi no caso da JBS também, que o FBI entrou, né, no caso e conseguiu acessar. Tem alguns casos que ele conseguiu até recuperar uma parte do dinheiro que foi ali pago para os hackers, entendeu? Você, como você falou, né? Na verdade, esse crime ele tá se tornando cada vez mais comum, né? A tendência é que se torne cada vez mais comum. E o que você acha que pode ser feito, primeiro, para evitar esse tipo de crime? Se você tem noção assim, de onde que vem esses ataques, né? Porque na época que foi o ataque ao oleoduto, mesmo a JBS, eu acho que o governo americano, né, até o presidente Trump acusava a Rússia de estar meio que financiando esses ataques, ou de não olhar para esses hackers, né, de uma forma talvez mais agressiva. O que você acha que pode ser esse futuro de prevenção e da onde vem esses ataques todos? Vamos separar por partes, né? A gente está hoje vivendo uma espécie a gente já está vivendo isso há muito tempo, uma guerra cibernética, né? Uma cyber warfare aí que já rola há muito tempo e se intensificou muito dos últimos anos para cá. Então, claramente você tem governos envolvidos nisso, então você tem ataques específicos de inteligência, né, desses governos, seja China, seja Rússia, seja Coreia, seja Irã. Então, assim, cada país desse tem a sua célula. O próprio Estados Unidos tem a célula deles, a Israel tem a célula deles. E tem até casos que são super famosos, né? Tem o caso da usina lá de urânio no Irã, que foi um ataque conjunto dos Estados Unidos com Israel, que é um caso muito famoso, que eles demoraram 3 anos para conseguir acessar essa usina de urânio, e aí eles conseguiram roubar as informações e destruir o programa nuclear do Irã com um ataque hacker, entendeu? E tudo começou com um pendrive. O cara criou um malware super conhecido, ele criou esse malware e teve que fazer uma engenharia social localmente, né? Depois acessou impressora, e da impressora foi passando para o computador até chegar à central de comando lá da usina, enfim, e atingindo o coração, né, do programa nuclear do Irã. É um caso super famoso, enfim, relacionado enfim, a cyber war que tá rolando, entendeu? Então, assim, existe de fato uma guerra cibernética rolando. É muito nítido isso, tá? Quando você... E aqui a gente consegue ver um pouco isso, porque o nosso software ele mostra uma espécie de mapa e da onde que vêm os ataques. É claro que
existe VPN, você consegue, de certa forma, esconder a origem do ataque, mas você consegue ter um pouco de noção mais ou menos de onde que está vindo, entendeu? Então, você tem muita coisa vindo da China, muita coisa vindo dos Estados Unidos, Israel, Rússia e Coreia. São basicamente são esses países que têm seus núcleos mais duros, assim, de centros de hacker e tudo isso. Mas você tem uma parte que virou um pouco de business, né? No fundo, isso virou um grande negócio. Você vê aí empresas pagando para os hackers, né, para os grupos, isso virou uma máquina de dinheiro e até se criou um modelo de negócios em cima disso, tá? Eu, enfim, até comentei com você quando a gente se falou que existe um modelo de negócio chamado ransomware as a service, né? Então, é uma espécie de você vai lá, coloca seu cartão de crédito, compartilha os custos daquilo ali, compartilha os resultados daquilo, do ataque, e aí você seleciona alguns alvos ou indústrias e tudo isso que você acha que fazem mais sentido, e aí você, enfim, vira um business. E é isso que a gente está vivendo um pouco hoje, entendeu? Agora, pensando um pouco de prevenção, né? Como é que você previne? E aí tem várias formas de você se prevenir, tá? A forma, assim, digamos, que é mais atual hoje em dia e que tem mais efetividade, assim, nenhuma fórmula, não existe bala de prata, né? A gente gosta de falar aqui que não existe bala de prata, não existe assim, contrate esse serviço ou esse software que você estará 100% protegido. Isso não existe, seria leviandade minha falar que é assim que funciona. Mas existem formas de você controlar, enfim. E existem formas conhecidas, atuais, que as empresas já utilizam hoje em dia, que ficaram um pouco defasadas. Então, você pensar, sei lá, um antivírus e um firewall. São ferramentas que são muito conhecidas, todo mundo utiliza, mas são ferramentas que não conseguem parar esses ataques de ransomware que estão acontecendo nos últimos anos para cá. Então, existem ferramentas mais atuais, a ferramenta que a gente acredita que é uma ferramenta super efetiva é o CIEM. O CIEM é basicamente uma ferramenta que auxilia você a fazer a gestão dos logs de segurança. Tá? Então, você imagina, cada máquina gera uma quantidade imensa de logs. Né? Logs são as informações que são geradas dentro de cada máquina. Então, você acessa um arquivo, ele gera uma informação. Você entra num site, ele gera uma informação. Você, sei lá, clica em alguma coisa, ele gera uma informação. Então, a quantidade de informações por segundo é gigantesca. Tá? Então, a forma de você conseguir fazer e essa é a única forma que você consegue saber o que de fato está acontecendo naquela máquina. Então, você precisa ler linha por linha de cada informação que está ali. Seria um trabalho muito, muito louco você ter que entrar em todas as máquinas que você tem. Pensa numa empresa com 500, 300, 400 funcionários. Você tem que entrar em cada máquina que você tem para ler cada linha daquele código que está ali dentro. Isso é impossível, você não consegue. Então, se criou-se um software, né, enfim, que você consegue fazer a gestão desses logs. Então, você recebe todas essas informações e aí você usa Big Data, você usa AI, você usa Machine Learning, tudo isso ali por trás para conseguir fazer uma leitura fazer um filtro. Então, você consegue separar o que é informação importante do que não é informação importante. Porque tem muita informação que a gente chama de falso positivo, tem muita informação que você não precisa se preocupar, mas tem informações que são relevantes. Então, o software ele faz um pouco isso, ele correlaciona essas informações, correlaciona até com o uso dos usuários, e aí ele consegue separar mais ou menos o que é importante do que não é importante. E aí dali de cima você vai tirando as respostas, vai fazendo o que precisa ser feito para você controlar esses ataques que acontecem. E é muito louco, os ataques acontecem em todo segundo. Se você abre o software, você vê. Cara, é muito louco. Isso acontece em todo segundo, sim, mas você está colocando, voltando um pouco ao que você falou, você está colocando assim, olha, existem hackers, né? Quer dizer, eu estou pensando aqui, antigamente você tinha o espião, o 007 da vida, os países, né? Cada um tinha suas agências e tal, que iam lá espionar. Hoje é muito mais fácil, teoricamente, olha, os hackers, eles não são só criminosos, existem hackers assim, autorizados pelos países, né? Estão invadindo outros países para buscar informação, destruir armas nucleares e por aí vai.
Paralelo a isso, existem os hackers criminosos, né, que estão, acho até que no Hacker País, a gente pode lembrar daquele cara da NSA, né, do Edward Snowden, né, que divulgou para o mundo uma série de dados que viu que os Estados Unidos estavam fazendo isso. Por outro lado, você tem os hackers criminosos, que aí eles invadem computadores atrás de dinheiro, de empresas e tal. Mas as pessoas, nós aqui, né, existe também, se você ligar o software aqui no meu computador, você vai ver que eu estou sendo atacado aqui, ou outra pessoa qualquer. Como é que é essa... É uma coisa discriminatória, sim ou não? Ou o cara vai no ponto certo? Não, existem os dois casos, tá? Existem o caso onde o ataque é direcionado, e aí você consegue saber que aquele ataque é direcionado, até pelo fluxo de ataques que está tendo ali. Você começa a ver normalmente muito fluxo de um mesmo local, ou de um até, sei lá, 10, 20 locais, 20 IPs, né? Então você consegue ver ali, tem 20 IPs aqui tentando acessar a minha infraestrutura. Aí você fala, pô, isso aqui é um ataque direcionado a mim, tá? Você consegue ver essa leitura aí. E no software você mostra isso. Você consegue saber, cara, tá vindo desse IP, tem, sei lá, 20 ataques de cada um nos últimos 10 segundos, entendeu? Isso você vê. Mas existe também o que a gente chama de... que tem robôs, né? A internet hoje você tem vários robôs que ficam vasculhando a internet inteira, que é um ataque super conhecido, até um ataque leve, que eu diria, não é um ataque assim, ele entra. É por isso que você precisa ter senhas fortes em tudo, no seu e-mail, no seu celular, enfim. A senha tem que estar sempre muito bem forte, porque esse robô ele fica tentando entrar com as senhas fracas, então ele fica fazendo combinações ali dentro e testando as senhas, entendeu? Então, se você tem uma senha muito fraca, ele acha muito fácil e ele acaba entrando. Isso é um ataque chamado... E a tendência, esse ataque simples está colocando, quer dizer, o sujeito vai querer entrar no meu computador ou de qualquer outra pessoa que está aqui ouvindo a gente para pegar uma informação de cartão de crédito, uma informação, sei lá, uma informação simples qualquer para assim ele cometer outro crime. É isso ou não? Ou simplesmente para pegar, sei lá, por prazer, não sei. É um business, né? No fundo é um business. Ele roda ali ele roda um Python, né? Você faz um programinha no Python, roda ali dentro e ele fica vasculhando a internet inteira tentando fazer combinação. Admin 1, 2, 3, 4. Enfim, ele fica fazendo essas tentativas, uma hora ele entra, entendeu? E aí o que ele entra, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode até não fazer nada e ir embora, entendeu? Mas assim, ele vai ali tentar buscar alguma informação que faça sentido, seja para roubar um cartão de crédito, seja para qualquer outra coisa. Mas pensando em pessoa física, né, a pessoa física tem... o brute force é uma das modalidades que você pode sofrer, mas o mais comum é que aconteça um ataque de phishing, né, que é você... Eu, pelo menos aqui, recebo pelo menos umas 10 mensagens por dia. Cara, eu ia falar isso. De SMS. Eu tenho recebido cada vez... Era a minha próxima pergunta. Eu te perguntar, assim, eu não sei se as outras pessoas aqui que estão ouvindo a gente recebem, mas eu, assim, nesse mês, sei lá, não sei por que razão, eu recebo inúmeras mensagens, autorizar pagamento, o Google pediu não sei o quê, entre nesse link e tal, e provavelmente deve ser tudo... Eu acho que eu já virei um pouco alvo também, porque eu não só recebo esses SMS, né? Que aqui o cartão de crédito do banco, clique aqui para ativar ele, ou esses SMS que a gente fica recebendo de números que você nunca viu na vida, de coisas mensagens até que são mal escritas, e você não consegue você identifica na hora que é uma tentativa de roubar seu WhatsApp ou algo do tipo, entendeu? Mas eu também recebo coisas com engenharia social até mais rebuscadas. Eu estava comentando outro dia, eu recebi uma de um cara que se dizia ser CEO da Mitsubishi Global, falando que tinha um fundo, que ele precisava de mim para ajudar ele a vender alguns ativos daquele fundo, e que se eu ajudasse ele a vender aqueles ativos daquele fundo, eu receberia $8 milhões. Cara. Mas ele mandou um texto, cara, perfeito, assim, 3 páginas explicando, usando a pandemia como exemplo e tudo isso. Aí eu olhei assim e falei, conversa estranha, tudo isso. Aí eu fui olhar o domínio do remetente, né? Tinha acho que um L a mais. Era exatamente o mesmo domínio da empresa, mas tinha um L a mais. Entendeu? Aí eu falei, malandro, tá aqui explicado da onde que veio, né, essa informação. Aí eu até dei trela, falei, vou ver aqui o que o cara quer, mas depois ele nunca mais me respondeu. Então, ou seja, para as pessoas que recebem essas mensagens, para a gente se proteger, no final, não abrir,
Quer dizer, a gente tem que ter uma atenção redobrada com tudo, né? Porque não só mensagens falsas e de hackers tentando invadir o seu telefone, invadir o seu computador ou para pegar suas senhas de cartão e por aí vai, mas às vezes você recebe uma mensagem do banco real, né? Então você tem que estar atento aos números. Como é que as pessoas podem se proteger desse tipo de hacker? Você tem que sempre desconfiar, né? Então, desconfie de uma ligação. Às vezes, até para o telefone residencial, quase ninguém mais tem telefone residencial, mas quando você recebe uma ligação no telefone residencial te oferecendo alguma coisa, desconfie, porque é uma atitude um pouco estranha. Desconfie do cara, da pessoa pedir senha, pedir o número do cartão, informações que mais precisas. E normalmente, assim, isso é um problema, né? Esses hackers eles já têm, a gente sabe que nossos dados já foram vazados e ele já tem acesso ao seu CPF, ao seu nome, enfim, a sua filiação, o nome do seu pai, da sua mãe. Então ele já tem esses dados vazados. A gente teve um grande vazamento de dados públicos, né, do governo alguns meses atrás, que vazou mais de 300 milhões, mais de 200 milhões de informação de todos os brasileiros. Então, os caras já sabem o seu CPF. Então, normalmente o que ele faz é confirmar. Ele te liga, te manda, te confirma aquela informação. Assim, mas o que eu diria esteja sempre um pouco alerta, né? Tenha senhas fortes, né? Então, é muito bom ter, por exemplo, o que eu uso bastante aqui é um cofre de senha, né? É muito chato você ficar pensando em todas as senhas e ter uma senha específica para cada coisa, né? Então, as pessoas normalmente não lembram, né? Então, assim, um cofre de senha ajuda bastante. Aí você cria uma senha forte, que é a senha do cofre, e as outras senhas que são fortes também estão guardadas dentro do cofre. Então, isso ajuda bastante, entendeu? E, claro, não clicar em um e-mail estranho, com texto provocativo, nenhum SMS esquisito, te oferecendo alguma coisa, assim. Eu tenho uma política aqui de não clicar em nada. Eu não clico em nada e eu consigo perceber na hora que tem alguém tentando roubar alguma informação pessoal minha. Até porque o que você falou, né? O clique errado de uma pessoa, ela pode no final infectar toda a sua empresa, né? Então você levou seu computador para casa, você recebeu um e-mail desse mais maluco e você na distração clicou. O que você está me dizendo é que o cara pode, nesse meu clique, eu vou espetar o meu computador na internet da empresa e aí sim esse vazamento vai ser para toda a empresa e no final a empresa está toda infectada por razão desse clique. É até pior do que isso. Pensa no sentido, eu te dei um exemplo outro dia, quando a gente estava conversando, que era assim, imagina que você está na sua casa, seu filho está jogando videogame e ele, sei lá, foi atacado lá dentro do PlayStation ou de alguma coisa nesse sentido. Ele tinha uma senha fraca lá na Play Store, invadiram a Play Store dele e ele está jogando e vocês estão conectados na mesma rede, né? Então você pode, esse malware que está ali, que está lá no videogame, ele pode fazer o que a gente chama de movimento lateral. Ele vai sair do computador do PlayStation e vir para o seu computador. E aí você não vai perceber, você não consegue perceber que ele fez isso. E é um negócio silencioso. E aí depois, no dia seguinte, você vai trabalhar, leva o seu laptop, bota lá, conecta no Wi-Fi da sua empresa, na rede dela, e você está com o malware ali dentro, entendeu? E ele já tem as suas credenciais. Você vai acessar. Você pode ter um bloqueio, enfim, existem softwares que você consegue fazer certos bloqueios de acessos e tudo isso. Mas ele já vai ter seu usuário, você vai ter sua credencial, ele vai ter o acesso privilegiado. Dali é desastre, ele passa para tudo, entendeu? Ou seja, a gente claro, não está... Você consegue mitigar certas coisas, né? Mas assim, mas no fundo é um pouco isso que acontece. Ou seja, a gente não consegue, não está ninguém protegido, né? Então, desde países até grandes corporações, pequenas e médias empresas, até a pessoa física, ela está hoje envolvida no mundo que não tem como. Quer dizer, a gente não, é óbvio que, por mais que você tenha preocupação de não clicar no e-mail e tal, você não tem como não conectar na internet da sua casa, que seu filho está fazendo, ou seja, é muito mais complexo que isso. E você vê, Daniel, que hoje, assim, principalmente a nível de países, né? Porque você imagina se o cara rouba um CPF meu ou seu, sai fazendo compra por aí, entra no sistema da polícia de passaporte, não sei, tem mil problemas que um hacker desse pode criar. Você vê que os países estão tomando esse cuidado e estão assim, tentando minimizar e criando também contra-hackers, como se fosse contra-terrorismos, né?
um contra-terrorista? Ou você acha que isso ainda não chegou nesse nível de preocupação e os hackers estão rolando solto aí? Acho que depende um pouco de onde que você está olhando, tá? Se você olhar para o Brasil, eu te afirmo com certa certeza de que a gente, não só a parte das empresas estão muito vulneráveis, e a gente está vendo isso com as notícias que têm saído, mas o governo está absurdamente vulnerável. Ele não tem nenhuma assim, parece não ter nenhuma preocupação em proteger os dados até dos próprios brasileiros. Então, assim, a gente tem aí N casos de vazamento de dados envolvendo o governo e a gente não tem uma estrutura muito sólida para isso, entendeu? O Brasil está meio, assim, esse assunto ainda não tá na ordem do dia pensando a nível de governo, entendeu? Claro que assim, a LGPD também a LGPD também é para o governo, entendeu? Também atinge órgãos públicos, mas assim, a minha visão é que, de fato, não tem muita preocupação com isso, não. Agora, se você olha para Estados Unidos, para Israel, para países europeus e tudo isso, já existe uma preocupação muito maior com cibersegurança, com proteção, enfim, de se criar novas... Isso é até ponto de debate eleitoral, né? Enfim, você citou aí o caso do Trump, isso é um assunto de debate eleitoral. Aqui no Brasil isso não está muito na moda aqui, entendeu? Você acha que quanto tempo, quer dizer, mas não está na moda, mas você está me dizendo, dado todos esses casos que você está contando aqui e o nível de complexidade, isso vai ter que estar na moda uma hora. Né? Claro. Você acha que isso vai estar na moda quando explodir alguma coisa? Ou você acha que nós aqui, pessoas físicas e talvez as empresas vão sair na frente? Como é que você está vendo esse mercado de segurança de dados e de cibersegurança? Como é que você está vendo isso? Se eu tiver que fazer um paralelo de mercado privado e mercado público, eu acho que assim, o privado sempre sai na frente, né? É normal que ele tenha mais recursos para investir e ele também tem muito dano à imagem, né? Então tem uma preocupação muito grande com dano à imagem das empresas, não só com a aplicação das multas da LGPD, mas o calo sempre vai maior em cima do privado. Eu diria que assim, a gente vai ver alguma multa da NPD contra o governo? Eu acho que em algum momento sim, mas eu acho que eles estão olhando muito mais para o setor privado do que qualquer outra coisa. Então, assim, o que eu vejo de mercado eu vejo que a gente tem alguns problemas, tá? Mas existem algumas soluções. Então, assim, o primeiro problema é que é um problema mais educativo, né? Digamos assim, eu acho que as empresas ainda não têm uma cultura de proteção de dados bem sólida, tá? É muito ainda relegado não pensa como um investimento, né? Não pensa sempre como um custo. Então, você criar você criar uma estrutura de proteção, de cibersegurança, ter as ferramentas que são necessárias, tudo isso, ainda é pensado como se fosse um custo e aquilo ali não como um investimento, alguma proteção no fundo, uma análise de risco, né? Então, assim, o investimento em cibersegurança ele deveria ser uma análise de risco. Como é que você mitiga o seu risco? Qual é o risco que você tem? Eu ainda não consigo ver isso em algumas empresas. Assim, se eu tivesse que generalizar, né, com todos os problemas da generalização, assim, eu acho que ainda existe uma falta de cultura de cibersegurança sólida no Brasil. Existem algumas empresas que têm essa cultura, que já saíram na frente, tudo isso, claro, existem, não tem a menor dúvida. A gente tem vários exemplos de empresas que têm uma preocupação grande com segurança. Mas se eu tivesse que falar na média, isso ainda é um problema muito cultural brasileiro de não ter esse investimento. Tá? Eu acho que o caminho um pouco assim, investir em ferramentas, investir em pessoal, investir em treinamento de funcionário, tudo isso. Não adianta também você ter todas as ferramentas mais avançadas para olhar a sua infraestrutura e tudo isso, mas o seu funcionário não tem um treinamento adequado para aprender a ver um phishing, entender como é que funciona, o que está ali, qual a engenharia social que estão fazendo com você, e aí ele clicar num negócio errado e espalhar um malware ali dentro. Você vai dar mais trabalho lá para o time de segurança para tentar bloquear aquilo ali. Então, essa parte educativa é muito importante. E aí vamos ver como é que a agência vai se comportar, né, com relação a esses vazamentos que têm acontecido e como é que vai ser a penalidade. A penalidade é uma penalidade salgada, né?
Assim, tem a parte da multa, mas tem muita questão do dano à imagem, né? Imagina uma empresa que recorrentemente tem problemas de segurança e vazamento de dados. Isso é muito ruim para a empresa. E você falou agora, Daniel, só para a gente, porque eu acho que pouca gente deve saber isso, eu também tenho algumas dúvidas. Você falou da lei da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que foi aprovada no Brasil recentemente. E o que você acha que isso mudou, e se mudou alguma coisa, para as empresas pensarem mais em cibersegurança? Você falou que agora tem multa para vazamento de dados, ou seja, isso tudo tem uma multa. Se a empresa deixar vazar os dados dos meus clientes, eu vou ter uma multa. E esse enforcement de pagamento da multa, quer dizer, como é que está isso hoje? A legislação ela está em vigor, mas ela está funcionando e as empresas estão olhando para ela com esse intuito fiscalizatório ou não? Ou é uma coisa que mais uma lei que não pegou? Não, eu acho que a lei está pegando, tá? Eu tinha acho que até tinha uma visão no começo que achava que demoraria mais tempo para a LGPD pegar, tá? Eu acho que assim ela está pegando. A lei começou, enfim, a lei foi aprovada no ano passado, né? Teve uma alteração no meio da pandemia, teve uma alteração postergando o início da aplicação das multas para agora, mês passado, que começou agosto, né, que começou a efetivamente você ter a possibilidade de aplicação de multa pelo vazamento de dados. Então, a gente teve muito tempo aí para as empresas se prepararem, e eu confesso que como brasileiro, empurrou sempre com a barriga e esperou o negócio acontecer para começar a correr atrás. Algumas empresas claramente correram antes e já montaram uma estrutura, uma governança de proteção de dados e tudo isso de uma forma um pouco mais robusta, mas muitas ainda estão atrás e não foram nesse sentido, entendeu? A gente começou a ver um pouquinho de aplicação de multa recentemente, tem alguns casos que você começa a aparecer aplicação de multas, e aí tem uma discussão jurídica também que é super relevante, que é uma mistura de quem é o responsável por aplicar as multas, e aí você tem a multa da própria agência, mas você também tem uma questão de consumidor, né, de PROCON. Então, tem uma confusão jurídica aí por trás de aplicação de multas pelo PROCON. Então, pensa, você tem os seus dados lá no e-commerce, né, e aí os seus dados são vazados, entendeu? E a gente, assim, o que eu aponto um pouco aqui é que eu acho que vai ter um contencioso grande de proteção de dados de pessoa física indo contra empresas e dado que seus dados, porventura, foram vazados. Então, acho que vai ter aí uma discussão jurídica bem interessante nesse assunto de vazamento de dados e tudo isso. É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, se eu como cliente de um e-commerce, tenho o meu dado vazado, o responsável por processar a empresa sou eu? Ou eu vou comunicar a uma agência ou alguém que essa agência sim vai fazer essa aplicação da multa? Como é que se dá esse processo? Você tem que, assim, acho que a jurisprudência está indo um pouco na linha de você conseguir visualizar se teve prejuízo no seu vazamento ou não, entendeu? Então, aqui a gente até fez uma discussão recente aqui para discutir esse tema, enfim, a conclusão um pouco é que precisa constatar-se prejuízo ali dentro para você ter, digamos assim, o direito a uma indenização por aquele vazamento, entendeu? Mas isso não inviabiliza você ter um processo do próprio PROCON, né, atuando como órgão de proteção dos consumidores contra essas empresas que tiveram os vazamentos de dados. E a questão da multa da própria LGPD, entendeu? Da própria agência de proteção de dados contra esse eventual e-commerce ou empresa que teve os dados vazados, entendeu? Perfeito. Então, quer dizer, a empresa, além dela ter a responsabilidade perante o cliente, ela também tem uma fiscalização da agência criada pela lei que vai poder processar essa empresa, quer dizer, e tomar... E essa agência fiscaliza, Daniel, se a empresa está olhando e está cuidando da sua cibersegurança ou não, ou é só quando tem o dano. Olha, tem o dano, eu agora vou atuar. A empresa, pela LGPD, ela tem a obrigação de informar qualquer vazamento de dados que acontece dentro da infraestrutura dele. É por isso que você tem visto muita notícia aí de empresas que se auto-informam, né, ao mercado de que sofreram um vazamento, entendeu? Então, assim, é uma obrigação das empresas se informarem
esses vazamentos, entendeu? De fato, vai ter que ter uma investigação, enfim, vai ter que ter uma espécie de fiscalização em algum momento para verificar, para as empresas não esconderem esse caso que está acontecendo. Acho que aí pode ter um problema de multa até mais agravado nesse sentido, entendeu? Mas é uma obrigação das empresas divulgarem qualquer tipo de vazamento de dados ou de incidente de segurança e tudo isso. Léo, me diz uma coisa, assim, se a gente está talvez no olho do furacão, quer dizer, esse movimento ele está começando, né? Eu acho que não só no Brasil, mas no mundo a gente está começando a ver esses ransomware. Eu acho que as pessoas começam a receber. Eu nunca tinha recebido tanta mensagem celular assim como a gente estava falando. Isso tudo é um movimento que vai crescendo. Como é que você olha o futuro? Assim, porque na internet tudo é muito rápido, né? Como é que você olha o futuro disso em pouco tempo? Assim, qual vai ser o nível de preocupação, o nível de proteção, quer dizer, o nível de divulgação? Como é que você vê assim, no futuro que isso vai ficar? Porque hoje é muito simples, a gente entra em qualquer site que você já pede fazer um cadastro. E o cara já vai e te manda aquele cookie, o cara já pega sua informação. É uma coisa que, na minha opinião, é tratado como uma banalidade. Mas o que você está me dizendo não, olha, Pedro, isso não é uma banalidade, isso pode ser um negócio seríssimo que afeta milhões de pessoas, países, empresas e por aí vai. Como é que você vê isso no futuro, essa política de dados, até de forma macro, assim, não precisa ser tão específico? Assim, a minha visão aqui é de que isso vai escalar em proporções inimagináveis, sem querer ser dramático, mas eu acho que isso, de fato, vai se escalar de uma forma muito grande, por um grande motivo. 5G e IoT. Então, são duas frentes que o 5G está aí, né? Está aí, a gente vai ter leilão de 5G provavelmente daqui a pouco, né? Vai ter um leilão do 5G e o 5G possibilita você a ter mais conectividade via IoT. Então, cada vez IoT, mais... só para IoT é Internet of Things, que é a internet das coisas. E o que ela faz? Te dá uma explicada assim rapidamente, só para quem não sabe entender. Não, o IoT basicamente é isso que você falou, enfim, é a Internet of Things, né? Então, basicamente você vai ter todos os devices, né? Então você pensa assim, você vai ter uma geladeira conectada na internet, você vai ter o seu carro conectado na internet, você vai ter o seu relógio conectado na internet, você vai ter o seu ar-condicionado. Então você começa a ter, e aí você pode escalar isso para outras proporções. Você vai ter estou vendo atrás de você tem uma foto de uma turbina eólica. Isso é um IoT. No fundo, isso é um IoT. Você está conectado, essa turbina eólica aí atrás está conectada ele é um IoT, ele é um device, ele tem um hardwarezinho lá dentro conectado na internet, entendeu? Então, você escala isso para máquinas industriais, então você tem lá um gerador de energia ou qualquer outra coisa. Tudo isso é um IoT, entendeu? Tudo isso está, de alguma forma, conectado na internet. Então, assim, e aí, dado que ele tá ali dentro, ele é um IoT, você consegue encontrar esse IP na rede, né? Então, ele tem um endereço de IP ali atrás, às vezes nem tem um endereço de IP, mas você consegue encontrar aquela máquina ali dentro, e aí você escala isso para proporções globais e de indústria e até de residência, de tudo isso. O negócio escala de uma proporção muito grande. E esses IoTs, eles não têm proteção, entendeu? Eles não têm mecanismos de proteção ali dentro. Então, a nossa aposta aqui é um pouco nesse sentido, de que você vai precisar criar um software ou algo do tipo para proteger essas usinas eólicas ou essas máquinas industriais ou até mesmo equipamentos domésticos. Imagina, você tem uma geladeira que você põe o seu cartão de crédito, que já está ali, já tem a sua lista de compras, que quando acaba o produto, ela te avisa que o produto acabou e ela já pede aquilo ali no mercado direto, você já recebe na sua casa. Então, assim, tem seu cartão, tem todas as suas informações ali dentro. Então, se você tem se vaza aquele seu dado ali, o cara tem acesso ao seu cartão de crédito, ao seu nome, aos seus hábitos e tudo isso. Quanto mais a gente tem, a maior conectividade, ela teoricamente é uma ajuda e melhora a nossa qualidade de vida e tudo mais. Só que ao mesmo tempo você tem um ônus muito grande, que quanto maior conectividade, quanto mais brasileiros, mais pessoas no mundo, mas para falar de Brasil, que ainda tem pouca conectividade comparado a outros países, quanto mais pessoas vão estar conectadas, mais abertas a esse tipo de ataque as pessoas vão estar, ou seja, mais proteção as pessoas vão ter que ter, né?
E o que você está me dizendo é que, olha, como as pessoas não olham para isso, cuidado, que o negócio vai crescer para caramba. E aí? Essa a nossa aposta. Eu acho que isso aí é o que assim, é o futuro aqui da empresa, é justamente oferecer soluções para isso, seja para o mercado B2B, para, enfim, mercado entre empresas, ou seja, em algum momento para um mercado entre pessoas, né? Um B2C, um B2C. Assim, em algum momento vai ter que ter um shift cultural nesse sentido, de que segurança é algo importante, que você precisa, de certa forma, estar minimamente protegido contra vazamento dos seus dados enfim, e escalar isso tanto para empresas quanto para pessoas, entendeu? A gente vai viver um mundo aí bem, digamos assim, bem complexo, de muita conectividade, o que é muito bom, né, que nem você falou, mas, ao mesmo tempo, de muito mais risco. Então, a minha aposta é de que o risco para a cibersegurança se aumenta muito, de forma bem considerável, entendeu? Daniel, e para a gente encerrar, assim, o que você daria de dica, né? Para grandes empresas e governos, eu acho que é mais o que você falou, né? É o cara pensar em cibersegurança, botar firewalls e sistemas e por aí vai para proteger toda a empresa e o seu ecossistema ali interno. Agora, a gente tem um número de empresas enorme no Brasil, pequenas, que não tem, talvez, uma capacidade de investimento num baita de um sistema que bloqueie todas as invasões, os hackers e tal. E temos as pessoas físicas, né? Que, gente, se você pensar no celular de cada um, você tem seu cartão, você tem informação do seu e-mail, que tem um monte de coisa sua, fotos e por aí vai. Tem suas redes sociais. Outro dia um amigo meu teve a rede social sequestrada e também teve que pagar uma grana para o hacker, porque ninguém conseguia resolver, nem o Instagram, nem o Facebook conseguia resolver o problema dele, de tirar. O sujeito era médico e trabalha com a rede social. Então, a gente está cada vez mais envolvido nisso. Que dica que você daria, assim, simples para as pessoas que eu falei, pequenas e médias empresas, pessoas físicas, para não terem esse tipo de problema, e se elas devem se preocupar em contratar um sistema, um software e por aí vai, para esse problema de cibersegurança? Vou fazer um merchan nosso aqui. Enfim, a Smart foi criada para justamente atender pequenas e médias empresas. Então, assim, o nosso foco é justamente dar uma solução acessível, porque a solução que a gente tem é uma solução que normalmente é muito cara, assim, questões de milhares, de centenas de dólares. Então, licenças de $200 mil, $300 mil. O que a gente fez na Smart foi justamente criar uma solução acessível para pequenas e médias empresas. Então, o nosso foco aqui é justamente isso, é falar que existe uma solução para o problema que está aí no mercado, entendeu? Para a pessoa física, assim, a gente não tem nada nesse sentido, mas existem várias soluções que atendem uma demanda de pessoa física, seja uma demanda por exemplo, de seguro de proteção de dados, onde você consegue segurar assim, a sua perda, o seu risco ali dentro, e a gente tem seguradoras olhando muito para esse mercado de pessoa física, para proteção de dados, o que vai, digamos assim, mitigar o seu risco, mas você também precisa ter, de certa forma, algo que auxilie você a proteger o seu celular e tudo isso. Assim. Se tivesse que dar uma dica, né, para a pessoa física, voltando aqui, a gente já comentou aqui, cara, tenha senhas fortes, tome cuidado com essas mensagens, não clique em qualquer coisa que apareça, fique esperto com relação a isso, porque depois que o hacker consegue entrar, para você conseguir tirar ele é muito difícil mesmo. Ou seja, todo mundo ficar atento, né? Cada vez mais, né? Apesar da facilidade de ter uma mensagem, uma coisa rápida que você possa resolver, ficar atento para você não acabar clicando um troço errado e se entrar aí por um buraco que talvez seja custoso ou não dê para sair. A gente está vendo aqui que ou você não consegue pagar o hack, vai perder sua conta no Instagram, vai perder seu WhatsApp e por aí vai, né? E com propostas mirabolosas, assim, tipo, pai, me ajuda, eu troquei de celular, você consegue depositar um dinheiro para mim? Aqui, toda semana a gente vê algum amigo nosso aí postando, falando que alguém tentou se passar por ele com outro telefone, que ele não foi hackeado, ele não perdeu a conta do WhatsApp dele, mas o cara acha sua foto em alguma rede social ou alguma coisa, consegue descobrir quem são seus pais, suas mães e o telefone deles, porque algum vazamento antigo aconteceu e aí ele consegue ter essas informações e aí ele tenta se passar por você. Então, assim, fique atento para essas mensagens muito, muito estranhas, muito mirabolosas, ou te oferecendo dinheiro.
Tem aquele caso famoso dos nigerianos, né, que mandavam mensagem tentando dar golpe aqui no Brasil para caramba, entendeu? Então, assim, fique atento a essas mensagens muito mirabolosas, ou pedindo dinheiro, ou te oferecendo dinheiro por algo assim. Normalmente, o santo tem que desconfiar, entendeu? Exatamente. Quando duas molas é demais, o santo desconfia, né? Daniel, Exatamente. diz uma coisa, a gente aqui no canal tem muito pessoal mais jovem que está fazendo faculdade, que está entrando no mercado de trabalho, que queira se interesse por esse tema que eu acho que talvez para a nossa geração aqui, né? Você entrou nisso, mas para a nossa geração isso seja um tema super novo, né? Que talvez até desconhecido, mas que para as próximas gerações vai ser cada vez mais um mercado maior, né, pelo que a gente está vendo aqui. Então, o que você aconselha assim, ao jovem de fazer de formação, ou de um livro que ele possa ler, de um lugar que ele possa buscar informação? Que a gente está falando sobre isso, eu vasculho o YouTube para caramba, eu acho que eu vi pouquíssimas pessoas no YouTube trocando esse papo, batendo essa ideia, talvez em redes sociais eu tenha visto o Tio Rico lá no Instagram, que ele sempre fala que ele não segue o Tio Rico, pode seguir no Instagram, que é um Instagram super legal, engraçado, e ele fala toda hora, né, que se pudesse escolher uma área para investir, seria cibersegurança. Que conselho que você daria assim, para esse jovem que está começando nesse mercado, que se interesse, o que ele faz aí para... Eu diria que assim, acho que a primeira é uma questão de ser curioso, né? Então, a curiosidade, e hoje você tem acesso a muita informação. Então, como você falou, você vai no YouTube, vai no Google, você consegue pesquisar muita coisa em determinados assuntos. Então, acho que assim, a primeira mensagem é seja curioso, corra atrás. Se você quer, de certa forma, se inteirar sobre um determinado assunto, você vai conseguir, enfim, se você correr atrás, você vai conseguir achar as informações. As informações estão todas na internet. O conhecimento hoje ele é totalmente democratizado, né? Você não precisa se inscrever numa faculdade de cibersegurança para aprender cibersegurança. Você pode, na própria internet, começar a fazer cursos, enfim, começar a ler sobre o assunto, pesquisar, enfim, tem vários sites interessantes, entendeu? Tem manuais, assim, por exemplo, tem coisas do governo americano que explicam que tem melhores práticas de cibersegurança. Então, se você procurar no Google sobre melhores práticas em cibersegurança, você vai achar N informações ali dentro de orientações que você pode começar a pesquisar, entendeu? Enfim, acho que a mensagem seja curioso, procure por isso, você tem ferramentas aí que ajudam nesse sentido. Não consigo te dar um livro específico, use, leia esse livro, mas acho que assim, eu acho que é algo nesse sentido, assim, cara, a informação está democratizada, entendeu? Claro que existem, poderia falar, tem um curso de cibersegurança super famoso na Universidade na Escócia, que é muito legal. Sim. Entendeu? Mas é uma coisa muito distante. Mas é uma coisa muito distante e é caro. Enfim, assim, acho que o mais importante é você usar as ferramentas que existem hoje na internet para você pesquisar e ser curioso e correr atrás, entendeu? Muita coisa em inglês, né? Então, assim, não vai ter muita coisa em português. Provavelmente você não vai achar tanta coisa em português. A maioria das informações está em inglês, né? Então, enfim, no fundo, você tem que saber um mínimo de inglês, conseguir ler, entender o que está ali dentro e ser curioso. Legal, Daniel. Pô, papo super bom. Obrigado para você, obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer ter você falando sobre esse tema, cara, para mim, super diferente, super interessante, curioso, assim, um tema que eu desconhecia, né? E tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente também não conhecia. Obrigado a você que foi com a gente aqui até o final desse nosso papo reto. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Eu vou deixar aqui embaixo do link do vídeo o site da empresa do Daniel, se vocês quiserem entrar em contato com eles lá para tirar qualquer tipo de dúvida. Obrigado e até o nosso próximo Papo Reto.